Olá, hoje eu começo a me comunicar com vocês através de pequenos vídeos onde eu vou explicar a matéria das teleaulas, tentando tirar algumas dúvidas que ainda possam ter ficado e fazendo a correção das atividades do PET, ok? Então vamos lá. Começando. Bom, na semana 1 do plano de estudo do doutorado, a matéria é saúde coletiva. Tem saúde coletiva 1 e saúde coletiva 2, que foram as duas aulas de hoje. Bom, o PET, ele te sugere, a apostila do PET te sugere alguns links que, quando a gente clica lá, estava meio complicado, aí eu limpei os links e coloquei aqui, tá? Então, são esses links, são sugestões do PET, esses 3, e eu sugeri mais 2. Esses 2 links do YouTube são vídeos curtinhos. Esse primeiro é um vídeo, esse primeiro aqui é um vídeo falando sobre Oswaldo Cruz, né? Que tá de acordo lá com aquela aula de história que vocês tiveram. Você pode não acreditar, mas eu tô assistindo as aulas também, tô assistindo tudo, tá? Tô aproveitando das outras aulas pra gente fazer atividade também, para ver se a gente consegue fazer algumas atividades juntas. Então, aqui é uma história de Oswaldo Cruz e aqui a história da saúde no Brasil, nesse tempo. Então, os 2 links aqui, eles podem ajudar vocês em história, muito, e também em biologia. Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos falar de diferenças surto, né? Como na apostila já tem, nos vídeos já tem. Aumento repentino de casos de uma doença em um determinado local. Para considerar surto, você tem que considerar que a infecção, o ponto que infectou todas aquelas pessoas que apresentaram a doença, é um ponto comum. Então, por exemplo, várias pessoas de um bairro, elas estão com um surto de varíola. Elas estão com varíola. E todas elas frequentaram uma festa. Nessa festa tinha uma pessoa que depois foi comprovado que apresentou os sintomas primeiro. Então, provavelmente, esse surto veio dessa festa e todos foram infectados pela mesma pessoa. Assim é um surto. Epidemia. A epidemia é um aumento de casos de uma determinada doença muito acima do esperado e que ela passa a atingir outras regiões. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma epidemia de dengue. Mas a epidemia de dengue é lá. É só lá, por exemplo, na Baixada Fluminense. Né? Ou vamos passar aqui para Minas Gerais. Tem uma epidemia de dengue, muitos casos de dengue na região leste, aqui de Belo Horizonte. Então, Casa Branca, Caetano Furquim, São Geraldo, Veracruz, Taquari, nessa região leste. Uma epidemia de dengue. Só que, de repente, aqueles números que todos os anos têm, aproximadamente, aqueles balanços, aqueles levantamentos que eles fazem de número de casos em determinada região, ele aumentou muito. Ele aumentou demais e agora não é só na região leste que tem esse aumento grande. Passou para a região centro-sul, passou para a região sul. Então, isso caracteriza uma epidemia. É um aumento de casos. Por exemplo, eu tinha 1.000 casos em maio do ano passado, e em maio desse ano eu passo a ter 2.000 casos. E eu não tenho, na região centro-sul, por exemplo, eu teria 500 casos, agora eu tenho 1.000. Então, isso caracteriza uma epidemia. Pandemia. Pandemia é o que a gente está vivendo do Covid, né? A pandemia é quando uma epidemia, ela se alastra por várias regiões do planeta, várias regiões do mundo. Você tem que ter casos em todos os continentes para você acabar considerando uma pandemia, como é o caso da pandemia do Covid, é que a gente está passando por ela agora. A endemia é quando os casos acontecem só numa região bem pequena.
né? Essa região pode ser só um bairro, só um distrito pequenininho. A gente pode usar essa palavra endemia também, endêmico, para a gente falar, por exemplo, de animal também a gente usa, porque isso é quando acontece com muita frequência em determinado local só. Aqui a gente está falando de doença, mas eu posso falar, por exemplo, que o urso panda ele é endêmico da Ásia. Eu não encontro urso panda em nenhum outro lugar do mundo a não ser lá. Então, ele é endêmico de lá, tá? Então, endêmico ele está diretamente relacionado a uma determinada região. Bom, nós vamos agora às atividades. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. Não. Como nós já vimos no vídeo, nas aulas que foram dadas, a gente já conversou sobre isso também, o conceito de saúde é um conceito muito amplo. Ele envolve vários outros fatores que não é simplesmente a ausência de uma enfermidade, né? Então, para a pessoa ser considerada saudável, ela tem que estar bem-estar físico, social e psicológico. Não pode simplesmente não estar doente para poder ser considerada saudável. Ela tem que estar bem de uma forma integral, né? Então, como é o conceito aceitado pelo SUS, Serviço Único de Saúde, e também pela Organização Mundial de Saúde. Cite pelo menos um exemplo de uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir. Bom, doença infecciosa. Infecciosa, eu coloquei aqui 3. Saneamento básico, que é, como o próprio nome diz, dica básico, que é importantíssimo, sempre. Higiene, vacinação. Vou falar um pouquinho do Covid, que é essa pandemia que está afastando todo mundo, né? Ele é uma doença infecciosa e como eu coloquei aqui, higiene, lavar as mãos é de extrema importância. Para ela, nós ainda, infelizmente, não temos a vacinação. Existem alguns protótipos que estão começando a ser testados, mas ainda não temos uma vacinação. Então, nós temos que tomar outros tipos de cuidado, como evitar tocar rosto, né? Olhos, boca, nariz são cobertos por mucosa. São portas de entrada muito fáceis para vírus e bactérias. Manter o distanciamento social, que é o que nós estamos fazendo, né? Inclusive fechando as escolas. Desinfetar tudo. Sapatos com qual você foi na rua, as máscaras que você usou para ir na rua sempre tem que ir de máscara. As compras que você trazer do supermercado, as roupas, sempre a desinfecção é uma das melhores formas de prevenção das doenças infecciosas. Bom, doença ocupacional. As doenças ocupacionais são as doenças que estão diretamente ligadas ao seu modo de trabalho, a sua ocupação profissional. Uma das principais formas de se prevenir são os EPIs. O que é um EPI? Equipamento de proteção individual. Mas o EPI não é só um capacete, uma bota, uma luva. O EPI também é um mobiliário de escritório adequado para aquela pessoa que tem problema de coluna e trabalha muito tempo sentada. Uma proteção individual. Um apoio de pé, né? Embaixo da carteira, da mesa, da cadeira. Isso tudo é equipamento de proteção individual que vai ajudar a não desenvolver doença ocupacional. Eu coloquei aqui, redução da necessidade do número de repetições. Por que isso? A doença que eu tenho, que me fez fazer uma cirurgia na mão no ano de 2018, ela é síndrome do túnel do carpo, que ela tem a ver com repetição. Ela é própria da profissão. A minha profissão agrava. Não necessariamente nem todo mundo que é professor vai ter essa doença, mas eu já tinha uma predisposição. Então, eu tenho que me policiar muito para não repetir os mesmos movimentos durante várias vezes.
né? Eu operei a mão direita, ainda tenho que operar a mão esquerda, e aí eu vou tentando mudar os movimentos que eu faço para não ficar repetindo sempre o mesmo movimento para não agravar essa doença. Pausas e exercícios preparatórios também são extremamente importantes. Bom, doença degenerativa. A doença degenerativa ela tem muito a ver com o hábito de vida mais saudável, né? Então, o que a gente tem que fazer? Consultar periodicamente o profissional de saúde, manter uma dieta saudável, manter atividade mental. As atividades mentais não estão diretamente só relacionadas a estudo, mas elas também estão relacionadas à boa leitura de um livro, ao fazer uma palavra cruzada, a um jogo, né? Então, você tem que ter as conversas, né, com os amigos. Tudo isso são atividades mentais importantes e vida social ativa. Nós temos que diversificar aquilo que nós fazemos. A gente não pode só trabalhar, estudar, pagar conta, trabalhar, estudar, pagar conta. A vida social, a diversão, ela é extremamente importante para que a gente tenha uma saúde melhorada. Bom, sono adequado, dormir as horas necessárias é extremamente importante. Para mim, esse daqui é um dos mais difíceis, que é a administração do estresse. Se você fala com uma pessoa que está estressada, para ela não se estressar, ela se estressa o dobro. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar identificar aquilo que nos causa mais estresse e tentar administrar isso, ou seja, fazer aquilo o mínimo possível. E são alguns pontos para a gente poder evitar ou retardar o avanço das doenças degenerativas. Carencial. Alimentação balanceada, estilo de vida saudável, controle de ingestão de vitaminas e nutrientes. Bom, as doenças carenciais, elas, como o próprio nome indica, são por carência de alguma vitamina ou nutriente. Então, o mais importante disso é conseguir ter uma alimentação diversificada e balanceada. Também tentar manter o corpo saudável com algum tipo de atividade física, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado, ele é uma máquina, então você tem que colocá-lo para movimentar. As doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, não, a gente não fala mais DST, né? O uso de preservativo, fazer exames periódicos, né? Que é uma das maneiras mais eficazes para prevenir certas infecções sexualmente transmissíveis. Vacina. As vacinas que nós temos hoje contra a hepatite B e contra o vírus HPV, que é o papilomavírus, que é um dos principais responsáveis também, além de doenças infecções sexualmente transmissíveis como a gonorreia, a sífilis, a herpes, também ele está diretamente relacionado ao câncer de colo de útero nas mulheres e câncer de pênis nos homens. Então, essa vacina ela é dada agora a adolescentes nas escolas, né, na idade escolar, para poder evitar, inclusive tentando dar essa vacina antes da vida sexual ativa, para poder evitar que a pessoa se infecte, né, pelo vírus. Bom, a questão número 3. Eu não respondi essa questão do jeito que está pedindo aqui, não. Eu expliquei o porquê que esses dois métodos que esse casal estava usando para poder evitar uma gravidez, uma possível gravidez, não são os mais eficientes para esse fim. E citei outros métodos contraceptivos, dos quais vocês vão escolher duas duplas para sugerir a esse casal respondendo adequadamente essa questão. Então, vamos lá. A questão aqui central é que um casal estava usando dois métodos contraceptivos, achando que estavam muito bem protegidos.
Um método era com a tabelinha e o outro era o coito interrompido. A sugestão da questão é o seguinte: explique para o casal por que esses métodos escolhidos não são os mais seguros e dê 2 opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Bom, a tabelinha ela não é um meio eficiente porque o corpo feminino pode sofrer várias alterações hormonais, né, por vários motivos. Então, quando ela sofre essas alterações hormonais, ela vai ter uma alteração no período ovulatório. E isso pode fazer com que toda aquela tabela daqueles dias que ela fez esteja perdido. O coito interrompido, ele pode apresentar grande ineficiência. Por quê? Porque o parceiro ele pode se atrapalhar na hora de retirar o pênis da parceira. Outra coisa, ele pode até retirar, mas não fazer isso no tempo suficiente. O que acontece? Também, nos intervalos entre uma relação sexual e outra, pode ficar espermatozoides em pequeníssima quantidade, muito pequena mesmo, quantidade no canal da uretra, que quando o pênis sofre aquela lubrificação antes da ejaculação, essa lubrificação pode conter espermatozoide. E esses espermatozoides, mesmo estando em quantidade pequena, eles têm chance de encontrarem o óvulo da parceira e assim ocorrer a gravidez. Então, esses 2 métodos não são os mais eficientes. Na verdade, são os menos eficientes de todos os métodos contraceptivos que a gente tem. Aqui eu citei quais que são os mais seguros. São os de barreira e os hormonais. Então, dos hormonais nós temos pílula, implante, injeção, o DIU Mirena. O DIU de cobre é um método de barreira. E o DIU Mirena, ele é um hormonal, ele vai soltando hormônios aos poucos no corpo de quem está usando. E os de barreira são o DIU de cobre e preservativos que eu citei aqui, masculino e feminino. Existem outros? Sim, existem outros. Eu citei só alguns aqui. A gente ainda tem o diafragma com espermicida, só o espermicida. Existem outros métodos, mas eu citei só os mais seguros, né? E aí, vocês agora montem aí qual que é a sugestão que vocês acham melhor para esse casal. Bom, agora nós vamos analisar um gráfico. Esse gráfico, ele apresenta a taxa de mortalidade infantil no Brasil dos anos de 1990 até o ano de 2007. Então, vamos dar uma analisada nele aqui. Aqui a gente tem a taxa calculada em porcentagem por cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma taxa de porcentagem, ok? Então, vamos. Em 1.000, aqui, ó. Brasil é esse pretinho aqui, tá? Brasil. Norte, o amarelinho, região norte. Região nordeste, esse laranja aqui, que vem até aqui. Região sudeste, esse azulzinho aqui, ó. Vem até aqui. Região sul, esse pretinho que tá aqui. Região centro-oeste, o vermelhinho que tá aqui. Então, nós temos de 90 a 2007, o Brasil e as regiões, e suas regiões, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, a taxa de mortalidade infantil. Vamos analisar aqui mais ou menos. Por exemplo, em 1990, na região sul, eu vou chegar aqui a esse pretinho aqui na região sul, eu tive uma taxa de quase 30%, antes dos 30%. Vamos calcular aqui 29%
de mortalidade infantil, ok? Na região Nordeste, foi a maior taxa aqui, ó, eu tive quase 80%. Então, quase 80% das crianças nascidas vivas, que a gente chama de nativivo, quase 80% dessas crianças faleceram em 1990. Houve depois uma queda, todas as regiões do Brasil tiveram uma queda aqui até em 2007. Nós já estamos em 2020, né? Às vezes tem outros, vou pegar depois se eu acho outros gráficos mais recentes para a gente ver como que anda isso aí, ok? Bom, vamos às questões aqui. Eu coloquei o gráfico aqui do lado para a gente poder ir avaliando e fazendo as questões. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil do Brasil em 1990? Então, aqui, ó, o Brasil é esse pretinho aqui, ó, tá quase chegando no 50%. Então, vamos pôr que foi cerca de 49%, ok? Altíssimo. Quase metade das crianças que nasciam vivas em 90 morriam. Quais são as duas regiões que apresentam as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Então, são essas duas aqui, ó. Essa pretinha e essa azul, que é a região Sudeste e a região Sul. São as menores taxas em 2007. Questão 6. Qual a região que apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? As maiores, nós já olhamos que a menor foi na região Sul e Sudeste, a maior foi essa aqui, ó, né? Que apresentou a maior taxa em todo o período, olha, de 1990 até 2007, sempre na região Nordeste que teve uma taxa maior, ok? Então, região Nordeste. Questão 7. Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das duas questões anteriores? O que é isso? O que pode estar influenciando a região Sul e Sudeste ter a menor taxa e a região Nordeste ter a maior taxa de mortalidade infantil? Aspecto socioeconômico e maior e melhor acesso à assistência básica de saúde da região Sul e Sudeste, ok? Por quê? Isso vai influenciar, esse aspecto socioeconômico, ele vai influenciar diretamente na saúde básica da população. Todos os vídeos que a gente viu, toda a aula, ela levou a sempre estava destacando isso, né? Que a população mais carente sempre tinha mais problemas para ter acesso a uma saúde mais adequada, a um atendimento de saúde mais adequado. Bom, questão 8. Qual a região apresentou a maior variação na taxa entre 1990 e 2007? O que é isso? Qual a região que teve a maior diferença da taxa da mortalidade, da queda da mortalidade de 90 a 2007? Foi também a região Nordeste, ó. Apesar dela aqui em 2007 ainda ser a maior taxa, né? Ela teve, olha a curva que ela fez aqui, ó, ela teve uma curva muito mais acentuada. Ela foi de quase 80% para, vamos tentar seguir reta aqui, ó, para baixo de 40%. Ela teve uma queda de quase de 40%, cerca de 40%. Nenhuma outra região teve queda desse jeito, ó. Nenhuma outra região teve uma queda tão acentuada. Então, a região que teve a maior taxa de variação foi a região Nordeste. Questão 9. Quais as ações podem estar relacionadas a essa variação? O que pode ter acontecido para que para a região Nordeste tivesse uma queda tão grande nessa mortalidade infantil? Melhoria do acesso à saúde é a primeira coisa que a gente pensa. E criação de políticas públicas, ampliação da assistência do SUS
e também programas sociais que melhoraram o índice socioeconômico dessa população do Nordeste, né? Que teve mais acesso à alimentação, mais acesso a se a gente considerar a saúde como um conjunto, ela melhorou muito a sua saúde nesse período, de acordo com os programas sociais que foram implantados nesses períodos aí, depois 1990, também com ampliação da assistência de saúde do SUS, ok? Bom, então por hoje é só. Devido ao nosso distanciamento social e ao novo normal que nós temos que aprender, né, daqui para frente, mesmo quando a gente voltar a se encontrar, os nossos cumprimentos também têm que mudar. Isso de pegar muito na mão, de abraçar, de dar beijinhos também tem que mudar um pouco. Então vamos fazer como os japoneses, como os asiáticos, namastê. Namastê é um cumprimento típico do sul da Ásia, que significa eu saúdo você. Na tradução do português, né, ou na tradução literal, curvo-me perante a ti, né? É uma das formas mais dignas e respeitosas de se cumprimentar. Namastê é uma palavra que vem do sânscrito. Então, mudando, e até a nossa próxima aula. Namastê para vocês.